Continuação do capítulo 33. Para o rei dos mendigos vestidos de trapos, para o corisco agrilhoado, para o Deus envolto em faixas. Escutai a terra, que ao mesmo tempo dá a luz, amamenta, cria, faz casar e enterra. Escutai as feras rondando na floresta, répteis rastejando pela cela, insetos unindo suas canções místicas, pássaros ensaiando em seus sonhos, contos dos prados, cantigas dos regatos, árvores e arbustos e tudo que respira, sorvendo a vida na taça da morte. Do alto da montanha e do vale, do deserto e do mar, do ar e debaixo da relva, lança-se um desafio ao Deus velado pelo tempo. Escutai as mães do mundo, como choram, como se lamentam, e os pais do mundo, como gemem, como se afligem. Escutai como os seus filhos correm para o canhão e do canhão, censurando Deus e amaldiçoando o destino, fingindo amor e respirando ódio, bebendo devoção e suando medo, semeando sorrisos e colhendo lágrimas, estimulando com seu sangue vermelho a fúria do dilúvio que se prepara. Escutai como os seus estômagos encolhem e as suas pálpebras inchadas piscam, e os seus dedos mirrados vão às apalpadelas buscando a carcaça da esperança, e seus corações se distendem e rebentam de monte em monte e de pilha em pilha. Escutai os motores satânicos zumbir e as grandes cidades ruir, as poderosas cidadelas dobrarem os sinos de seus próprios funerais, e os monumentos do passado cair nos atoleiros de lama. Escutai as orações do justo soando alegremente em sintonia com os gritos de luxúria, e o balbuciar sem arte da criança, em rapsódia com perverso tagarelar, o sorriso envergonhado da donzela, gorjeando com a astúcia da prostituta, e o êxtase do valente cantarolar as maquinações do velhaco. Em todas as tendas e choças de todas as tribos e clãs, as trombetas noturnas executam um hino de guerra do homem, mas à noite a feiticeira funde as canções, os desafios, os hinos de guerra e tudo mais em canção demasiado sutil para ser ouvido. Canção tão grandiosa, tão infinita no compasso, de tão profundo tom, tão melodioso coro, que até o coro é sinfonia dos anjos. Em comparação, não passam de ruído e murmúrio. Essa é a canção de triunfo do homem liberto, as montanhas cochilando no regaço da noite, os desertos reminiscentes com suas dunas, os vales sonâmbulos às estrelas errantes, os habitantes nas cidades dos mortos. A santa Trindade e a vontade total saúdam e aclamam o homem liberto. Felizes são aqueles que ouvem e compreendem. Felizes são aqueles que, ao se encontrarem sós com a noite, sentem-se calmos, profundos e vastos como a própria noite, cujas faces não são feridas no escuro pelos males que eles não cometeram no escuro, cujos olhos não estão cheios das lágrimas que fizeram seus semelhantes verter, cujas mãos não coçam de más intenções e de ganância, cujos ouvidos não assobiam dos silvos de sua luxúria, cujo pensar não é mordido pelos seus pensamentos, cujos corações não são moradas de todas as preocupações que surgem ininterruptamente de todos os cantos do tempo, cujos receios não cavam túneis em seus cérebros, que podem dizer corajosamente à noite, revela-nos o dia, e dizer ao dia, revela-nos a noite. Sim, 3 vezes felizes são os que, estando a sós com a noite, sentem-se tão à vontade, tão em paz, tão infinitos como a noite. Para eles somente é que a noite canta a canção do homem liberto. Se vós quiserdes enfrentar a calúnia do dia com a cabeça erguida e os olhos abertos, fazei por conquistar logo a amizade da noite. Sede amigos da noite. Lavai completamente vossos corações no próprio sangue da vida e colocai-o no coração da noite. Confiai vossos ardentes desejos ao seio da noite e imolai aos seus pés vossas ambições para serdes livres pela sagrada compreensão. Sereis então invulneráveis a todos os dardos do dia, e a noite testemunhará por vós, perante os homens, de que realmente sois homens libertos. Embora os dias febricitantes vos atirem para um lado e para o outro, e as noites sem estrelas vos envolvam em sua melancolia, e sejais atirados às encruzilhadas do mundo, em que não há rastros ou sinais que vos mostrem o caminho, não temais nenhum homem ou circunstância, nem tenhais a menor sombra de dúvida, de que os dias e a noite, bem como os homens e as coisas,
que os comandeis por tereis conquistado a confiança da noite. E o que conquista a confiança da noite pode facilmente comandar o dia vindouro. Dai ouvidos ao coração da noite, pois nele bate o coração do homem liberto. Se eu tivesse lágrimas, as ofereceria esta noite a todas as estrelas que cintilam, e a todo grãozinho de pó, a todo regato marulhante e a toda cigarra cantora, a toda violeta que irradia no ar a sua alma olorosa, a todo vento que sopra, a toda montanha e a todo vale, a toda árvore e a toda folha de capim, a toda a paz e a toda a beleza desta noite. Derramaria minhas lágrimas diante delas, como apologia pela ingratidão e pela ignorância selvagem dos homens. Os homens, escravos do nefasto vintém, estão ocupados no serviço do seu senhor, excessivamente ocupados para que possam dar atenção a qualquer voz ou vontade que não sejam a sua própria voz e a sua própria vontade. E pavoroso é o negócio do Senhor dos homens. É transformar o mundo em um matadouro, em que eles são os magarefes e o gado a ser abatido. E assim, embebedados pelo sangue, os homens matam os homens na ilusão de que o que mata herda a parte dos que são mortos, em todas as riquezas da terra e da munificência dos céus. Infelizes ingênuos! Desde quando um lobo se torna cordeiro por ter matado outro lobo? Desde quando a serpente se torna pomba por ter esmagado e devorado outras serpentes? Desde quando um homem, por matar outro homem, só herda as suas alegrias, sem herdar também as suas tristezas? Desde quando um ouvido furando outros ouvidos se torna mais afinado para com as harmonias da vida? Ou um olho se torna mais sensível às emanações da beleza em furando outros olhos? Haverá um homem ou grupo de homens que possa exaurir as bênçãos de uma só hora, seja de pão e vinho ou de luz e de paz? A terra não dá à luz a mais entes do que pode alimentar. Os céus não exigem nem furtam a subsistência de seus filhos. Mente aquele que diz aos homens: quem quer encher a sua arca de prata, tira a vida alheia e herda daquele a quem mata. Como pode ele prosperar com as lágrimas, o sangue e a agonia dos homens que não puderam prosperar no seu amor e no leite e no mel da terra e na profunda afeição dos céus? Mentem aqueles que dizem aos homens: cada nação para si própria. Como poderia a centopeia caminhar para a frente um só centímetro se cada uma de suas pernas se movesse em uma direção diferente, ou impedir o progresso das outras, ou planejar a destruição das outras? Não é por acaso a humanidade um monstro centípede cujas pernas são as várias nações? Mente quem diz aos homens: dirigir é uma honra, ser dirigida é uma vergonha. Não é o cocheiro guiado pelo burro que o transporta? Não está o carcereiro preso ao dever de vigiar o encarcerado? Na verdade, o burro dirige o seu cocheiro e o criminoso prende o seu carcereiro. Mente quem diz aos homens: ganhe a corrida o mais esperto, o direito pertence ao mais forte. A vida não é uma corrida disputada com os músculos e a força. O aleijado e o mutilado muitas vezes alcançam a vitória muito mais rapidamente do que o sadio, e às vezes até o mosquito vence o gladiador. Mente aquele que diz aos homens que o mal não pode ser corrigido senão pelo mal. Um mal superposto a outro jamais poderá tornar-se um bem. Deixai em sossego o mal e em pouco tempo ele se destruirá a si mesmo. Mas os homens são crédulos para com a filosofia de seu senhor, o vintém e os seus vorazes abutres. Acreditam piamente e religiosamente cumprem suas mais disparatadas fantasias, ao passo que não ouvem a noite que canta e prega a libertação, e nem ao próprio Deus ouvem, ou nele confiam. E vós, companheiros, sereis por eles marcados como doidos ou impostores? Não fiqueis ofendidos com a ingratidão e a dolorosa zombaria dos homens. Trabalhai com amor e interminável paciência, para libertá-los de si mesmos e do dilúvio de fogo e sangue que em breve virá sobre eles. Já é tempo dos homens pararem de matar os homens. O sol, a lua e as estrelas estão desde a eternidade esperando ser vistos e ouvidos e compreendidos. O alfabeto da terra aguarda ser decifrado, as estradas do espaço esperam ser viajadas, o fio enredado do tempo aguarda ser desenredado, a fragrância do universo ser inalada e as catacumbas da dor serem demolidas, a caverna da morte ser devastada, o pão da compreensão ser provado e o homem, Deus enfaixado, ser libertado de suas faixas.
Já é tempo dos homens pararem com a pilhagem dos homens e unirem fileiras para levarem à frente a tarefa comum. Imensa é a tarefa, porém doce será a vitória. Tudo mais, em comparação, é banal e vazio. Sim, já é tempo. Poucos, todavia, darão ouvidos. Os outros terão que aguardar novo chamado, nova alvorada. Capítulo 34. Acerca do ovum materno. Mirdade. No silêncio desta noite, Mirdade gostaria que vós meditasseis sobre o ovum materno. O espaço e tudo o que nele há é um ovo, cuja casca é o tempo. Este é o ovum materno. Envolvendo este ovum, como o ar envolve a terra, está Deus manifestado, o macro-Deus, a vida incorpórea, infinita e inefável. Encerrado neste ovum está Deus latente, o micro-Deus, a vida englobada, também infinita e inefável. Conquanto imensurável no que se refere às medidas humanas, o ovum materno tem limites, embora ele próprio não seja o infinito. Está cercado pelo infinito em todos os lados. Os inúmeros ova, plural latino de ovum, representando todas as coisas e seres, visíveis e invisíveis, estão de tal modo arrumados dentro do ovum materno que o maior em expansão contém o imediatamente menor, com espaços intermediários até o ovum menor de todos, que é o núcleo central encerrado no espaço-tempo infinitesimal. Um ovum dentro de um ovum, dentro de outro ovum, desfiando os números humanos todos fertilizados por Deus. Eis aí o universo, meus companheiros. No entanto, percebo que minhas palavras são muito escorregadias para as vossas mentes, mas a boa vontade as tornará em degraus seguros e firmes que vos hão de levar à perfeita compreensão. Firmai-vos em mais do que palavras e em mais do que vossas mentes, se desejardes chegar às alturas a que a Mirdade deseja que chegueis. As palavras são, quando muito, relâmpagos que revelam horizontes. Elas não são o caminho para esses horizontes, muito menos os próprios horizontes. Por isso, quando vos falam do ovum e dos ova, do macro-Deus e do micro-Deus, não vos apeguei à letra, mas segui o relâmpago. Assim verificareis que minhas palavras são poderosas asas para a vossa claudicante compreensão. Meditai sobre a natureza que vos cerca. Não verificais que está construída sobre os princípios do ovum? Sim, é do ovum que ireis encontrar a chave de toda a criação. É um ovum vossa cabeça, vosso coração e vossos olhos. E ova são todos os frutos e sementes. É um ovum toda gota de água, e o ovum é o espermatozoide de qualquer criatura viva. E as inúmeras esferas que traçam suas rotas sobre a face dos céus, não são todas elas ova que contém a quintessência da vida? O microdeus, em vários estágios de desenvolvimento? Não está toda a vida sendo constantemente incubada a sair de um ovum para tornar a entrar em outro ovum? Realmente miraculoso e contínuo é o progresso da criação. A corrente da vida, da superfície do ovum materno, parte do centro, e do centro vai ininterruptamente para a periferia. À medida que se vai expondo no tempo e no espaço, o microdeus e o núcleo central passa de ovum a ovum, da mais baixa à mais alta ordem de vida, sendo a mais baixa de menor expansão e a mais alta de maior expansão no tempo e no espaço, variando o tempo necessário para a passagem do ovum de uma para outra ordem, de um piscar de olhos em alguns casos, até um éon em outros. E assim prossegue o processo até que a casca do ovum materno é rompida e o microdeus emerge como macrodeus. A vida, pois, é um desenvolvimento, um crescimento e um progresso, não porém como os homens consideram e falam sobre o crescimento e o progresso, pois crescimento para eles é um acréscimo de volume e o progresso, caminhar para frente. O crescimento, porém, é uma expansão total no tempo e no espaço e o progresso é um movimento que se estende igualmente em todas as direções, para trás, bem como para frente, para baixo e para os lados, bem como para cima. Portanto, o crescimento fundamental é o crescimento do espaço e o progresso fundamental é o avançar do tempo, fundindo-se no macro-Deus e atingindo a sua libertação das cadeias do tempo e do espaço, que é a única liberdade que merece tal nome.
e é esse o destino traçado para o homem. Meditai bem sobre estas palavras, ó monges, a não ser que o vosso próprio sangue as assimile com satisfação. Vossos esforços para vos libertardes e para libertar os outros poderão acrescentar mais elos às vossas cadeias e às de vosso próximo. Mirdade quer fazer-vos compreender que podereis auxiliar todos os que anseiam a também compreender. Mirdade quer que vos liberteis para que possais guiar para a liberdade a raça daqueles que anseiam por se libertarem. Eis porque tentará elucidar ainda melhor este princípio do Ovum, especialmente naquilo que se refere ao homem. Todas as ordens de seres abaixo do homem estão incluídas em um grupo de ova. Há, pois, para as plantas, tanto ova quanto as variedades de plantas existem, as mais evoluídas encerrando as menos evoluídas. O mesmo quanto aos insetos, peixes e mamíferos, sempre os mais evoluídos encerrando todas as ordens da vida, abaixo delas até o núcleo central. Assim como a gema e a clara dentro de um ovo comum serve para alimentar e desenvolver o embrião nele encerrado, também todos os ova encerrados em qualquer ovum servem para alimentar e desenvolver o microdeus ali encerrado. Em cada ovum sucessivo, o microdeus encontra um alimento espaço-tempo ligeiramente diferente daquele que lhe foi fornecido pelo ovum precedente. Daí a diferença na expansão espaço-tempo. Ele é difuso e informe no gás e se torna mais concentrado no líquido quando então se aproxima de uma forma. No mineral, assume uma forma definida e com uma fixidez permanente enquanto está desprovido de quaisquer atributos da vida, conforme se manifestam nas formas superiores. No vegetal, toma forma com a capacidade de crescer, multiplicar-se e sentir. No animal, sente, move-se, propaga-se e possui memória e rudimentos da capacidade de pensar. Mas no homem, além de tudo isso, adquire a personalidade e a capacidade de contemplar, de expressar-se e de criar. Verdade é que a criação do homem, em comparação com a de Deus, é semelhante a um castelo de cartas construído por uma criança, comparando a um magnífico templo ou um elegante castelo construído por um superarquiteto. Não obstante, é uma criação. Cada homem se torna um ovum individual, o mais evoluído encerrando o menos evoluído, e também todos os animais, vegetais, ovo inferiores, até o núcleo central, enquanto o mais evoluído, o liberto, encerra todos os ovos humanos e subhumanos. O tamanho do ovum que encerra qualquer homem é medido pela amplitude dos horizontes de espaço-tempo deste homem. Enquanto a consciência do tempo de um determinado homem não ultrapassa o curto período que vai de sua infância até o momento presente, e seus horizontes de espaço não abrangem mais do que seus olhos podem alcançar, os horizontes de outro abrangem passados imemoráveis e futuros muito além em distância e léguas de espaço, ainda não atingidos pelos seus olhos. O alimento fornecido a todos os homens para seu desenvolvimento é o mesmo. Não é, porém, a mesma a sua capacidade de alimentar-se e de digerir, pois não saíram do mesmo ovum na mesma ocasião e no mesmo lugar. Daí a diferença nas suas expansões de espaço-tempo. E aí está o motivo de não se encontrarem dois exatamente iguais. Da mesma mesa, tão rica e prodigamente posta diante dos homens, um se banqueteia com a pureza e a beleza do ouro e se satisfaz, enquanto o outro se banqueteia com o próprio ouro e está sempre com fome. O caçador, em vendo uma corça, é impelido a matá-la e comê-la. O poeta, ao ver a mesma corça, é transportado, como se tivesse asas, aos espaços-tempos, com os quais o caçador jamais sonha. Micaion, vivendo na mesma arca em que vive Xamadã, sonha com a liberdade final e o alto da montanha da libertação das cadeias do tempo e do espaço, enquanto Xamadã está constantemente se amarrando com laços cada vez mais compridos e mais fortes de espaço e de tempo. Na realidade, Micaion e Xamadã, embora se acotovelem, estão muito longe um do outro. Micaion contém Xamadã, porém Xamadã não contém Micaion. Por isso, Micaion pode compreender Xamadã, mas Xamadã não pode compreender Micaion. Nota do autor. É curioso verificar que etimologicamente, em português, a palavra compreender significa prender conjuntamente, sendo por isso sinônimo de abranger, o que está em perfeito acordo com o texto.
A vida de um liberto toca a vida de todos os homens por todos os lados, pois contém as vidas de todos os homens. No entanto, a vida de nenhum homem toca, por todos os lados, a vida de um liberto. Ao homem mais simples, o liberto dá a impressão do mais simples dos homens. O altamente evoluído reconhece como altamente evoluído. Mas há certos aspectos do liberto que somente outro liberto pode perceber e compreender. Eis porque ele é um solitário e se sente como quem está no mundo, porém não é do mundo. O microdeus não quer permanecer encerrado. Está sempre trabalhando pela sua libertação da prisão no tempo e no espaço, usando uma inteligência muito superior à humana. Nos entes inferiores, os homens a chamam de instinto. Nos homens superiores, a chamam de senso profético. E é tudo isso e muito mais do que isso. É aquele poder sem nome e a que alguns deram muito adequadamente o nome de Espírito Santo, e que Mirdade denomina de Espírito da Sagrada Compreensão. O primeiro filho do homem que furou a casca do tempo e atravessou a fronteira do espaço foi chamado com muita razão o Filho de Deus. Sua compreensão da divindade é adequadamente denominada Espírito Santo. Podeis estar certos de que vós também sois filhos de Deus e que também em vós o Espírito Santo procura entrar. Trabalhai com ele e jamais contra ele. Enquanto, porém, não houverdes furado a casca do tempo e atravessado a fronteira do espaço, que ninguém diga, eu sou Deus. Antes diga, Deus é eu. Conservai bem isso em vossa mente para que orgulho e vã imaginação não corrompam os vossos corações e milite contra o trabalho do Espírito Santo dentro de vós. Pois a maior parte dos homens trabalha contra o Espírito Santo, adiando a libertação final. Para conquistar o tempo, tereis que, com o tempo, combater o tempo. Para vencer o espaço, tereis de deixar que o espaço devore o espaço. Fazer-se de amável anfitrião de qualquer deles é permanecer prisioneiro de ambos e refém das infindáveis travessuras do bem e do mal. Aqueles que descobriram o seu destino e anseiam por vivê-lo, não perdem tempo embalando o tempo, nem passos andando no espaço. No intervalo de uma curta vida poderão enrolar os eons e aniquilar imensas vastidões. Não esperam que a morte os leve a um ovum próximo aos deles. Confiam em que a vida os auxiliará a perfurar a casca de muitos ova de uma só vez. Para isso precisais estar desapegados de tudo para que o tempo e o espaço não tenham domínio sobre os vossos corações. Quanto mais possuirdes, mais sereis possuídos. Quanto menos possuirdes, menos sereis possuídos. Sim, sede destituídos de tudo, exceto de vossa fé, vosso amor e vosso anseio pela libertação, por meio da sagrada compreensão. Capítulo 35. Centelha no caminho que conduz a Deus. Mirdade. No silêncio desta noite, Mirdade lançará algumas faíscas no vosso caminho em direção a Deus. Evitai as discussões. A verdade é um axioma, não necessita de prova. Tudo o que necessita ser sustentado com argumentos e provas, mais tarde ou mais cedo, é derrubado com provas e argumentos. Provar algo é negar o seu oposto. Provar o oposto é negar o que havia sido afirmado. Deus não tem opostos. Como podereis prová-lo ou negá-lo? Para ser instrumento da verdade, a língua jamais poderá ser um instrumento de flagelo, um dente que rasgue a carne, um catavento, um acrobata ou um abutre. Falai para aliviar o que está em falta, calai para vos aliviar. As palavras são barcos que navegam pelos mares do espaço e tocam em muitos portos. Tende cuidado com a espécie de carga com que os carregais, pois tendo seguido seu curso, terminarão por descarregar sua carga à vossa porta. Assim como a vassoura é para sua casa, a busca de si mesmo é para o coração. Varrei bem os vossos corações. Um coração bem varrido é uma fortaleza inconquistável. Conforme vós vos alimentardes dos homens e das coisas, também eles e elas de vós se alimentarão. Sede alimento sadio para o próximo, se não quiserdes ser envenenados. Quando estiverdes em dúvida sobre o passo que deveis dar a seguir, permanecei parados. Vós sois desagradáveis às coisas que vos desagradam. Apreciai-as e deixai-as em paz.
removendo assim o obstáculo do vosso caminho. A mais insuportável praga é considerar algo como uma praga. Escolhei entre estas duas, possuir tudo ou nada possuir. Nenhum meio termo é possível. Toda pedra de tropeço é um aviso. Lede cuidadosamente o aviso e a pedra de tropeço se tornará um farol. O ereto é irmão do corcunda. O primeiro é um atalho, o segundo, o caminho que dá a volta. Tende paciência com o corcunda. A paciência é saúde quando se apoia na fé. Quando não está acompanhada de fé, é paralisia. Ser, sentir, pensar, imaginar, saber. Cuidado com a sequência certa dos estágios no circuito da vida humana. Cuidado ao elogiar e ao receber elogios, mesmo quando sinceros e merecidos. Quanto à lisonja, sede surdos e mudos às suas pérfidas promessas. Tomais emprestado tudo quanto dais, quando sois conscientes de estar dando. Na realidade, nada que seja vosso podereis dar. Só podereis dar aos homens aquilo de que sois depositários para eles. Aquilo que na verdade é vosso, exclusivamente vosso, não o podereis dar, nem mesmo se assim o desejasseis. Conservai-vos equilibrados e sereis o padrão e a balança para os homens medirem-se e pesarem-se a si mesmos. Não há pobreza nem riqueza, há a habilidade de usar as coisas. Realmente pobre é aquele que usa mal o que tem. Realmente rico é o que usa bem o que possui. Até mesmo uma côdea de pão pode ser uma riqueza incalculável, e mesmo um celeiro transbordante de ouro pode ser pobreza irremediável. Quando muitas estradas convergem, não precisais hesitar quanto àquela a tomar. Para o coração que busca a Deus, todas as estradas a Deus conduzem. Aproximai-vos reverentemente de todas as formas de vida. Na mais insignificante delas está escondida a chave da mais significativa. Todas as formas de vida são significativas, sim, maravilhosas, transcendentes e inimitáveis. A vida não se ocupa de ninharias inúteis. Para sair das oficinas da natureza, a obra precisa ser merecedora do amoroso cuidado da natureza e da mais meticulosa arte. Não será também merecedora do vosso respeito? Se os mosquitos e as formigas merecem respeito, que dizer dos nossos semelhantes? A ninguém desprezais. É melhor ser desprezado por todos os homens a desprezar um só deles. Desprezar um homem é desprezar um microdeus que nele há. E desprezar o microdeus em qualquer homem é desprezá-lo em vós mesmos. Como pode alguém atingir o seu porto de refúgio se escarnece do único piloto que o pode conduzir a esse porto? Olhai para cima para que possais ver o que está embaixo. Olhai para baixo a fim de que possais ver o que está em cima. Descei o quanto houverdes subido, caso contrário, perderás o equilíbrio. Hoje sois alunos, amanhã sereis professores. Para serdes bons professores, devereis ser bons alunos. Não deveis tentar eliminar o mal do mundo. Até mesmo a erva daninha serve de bom adubo. Somente árvores altas e fortes não fazem a floresta. É preciso sempre que haja alguns arbustos e trepadeiras. A hipocrisia pode ser conservada e encoberta durante algum tempo. Não pode ser para sempre, nem pode ser destruída e exterminada. As paixões escuras se geram e prosperam nas trevas. Colocai-as à luz e sua geração diminuirá. Se dentre 1000 hipócritas conseguirdes trazer um único à simples honestidade, em verdade vos digo, que grande terá sido vosso sucesso. Acendei o farol e não andeis a chamar os homens para que o vejam. Aqueles que necessitarem de sua luz não precisarão ser convidados a ela. A sabedoria é uma carga para o semi-sábio, assim como a tolice o é para o tolo. Ajuda o semi-sábio a carregar sua carga e deixa de lado o tolo. O semi-sábio poderá ensiná-lo melhor do que vós. Muitas vezes acharei que o vosso caminho é intransitável, sombrio e falto de companheiros. Sede perseverantes e continuai a trilhá-lo. Ao chegar a cada curva, encontrareis um novo companheiro. Nenhuma estrada no espaço sem trilhas ainda está sem ter sido usada. Quando os rastros são escassos e distantes uns dos outros, o caminho é seguro e reto, embora rude e solitário em alguns trechos.
Os guias podem mostrar o caminho àqueles a quem deve ser mostrado, porém não os podem obrigar a trilhá-lo. Lembrai-vos de que sois guias. Para bem guiar, alguém precisa ser bem guiado. Confiai no vosso guia. Muitos vos dirão: mostrai-nos o caminho. Muito poucos, pouquíssimos vos dirão: por favor, guia-nos pelo caminho. No caminho da realização, o pouco vale mais do que o muito. Engatinhai onde não puderdes andar. Andai onde não puderdes correr. Correi onde não puderdes voar. Voai onde não puderdes fazer o universo parar dentro de vós. Não uma vez, nem duas, nem mesmo 100 vezes. Deveis levantar o homem que tropeça ao tentar seguir a vossa orientação. Continuai a levantá-lo até que não tropece mais, lembrando-vos de que vós também já fostes crianças. Ungi os vossos corações e vossas mentes com o perdão, para que possais sonhar sonhos ungidos. A vida é uma febre de intensidade variável e de diversas espécies, dependente da obsessão de cada homem, e os homens estão sempre em delírio. Bem-aventurados os que deliram com a sagrada liberdade, que é fruto da sagrada compreensão. As febres do homem são transmutáveis. A febre da guerra pode ser transmutada na febre da paz. A febre de acumular ouro em febre de acumular amor. Essa é a alquimia do espírito, que sois chamado a praticar e ensinar. Pregai vida ao que está morrendo, e ao que está vivendo, pregai morte. Mas aqueles que anseiam pela realização, pregai o libertar-se de ambas. Grande é a diferença entre prender e ser preso. Prendeis somente aquilo que amais, aquilo que odiais vos prende. Evitai o serdes presos. Mais terras estão girando em seus trajetos pelos vácuos do tempo e do espaço. A vossa é a mais jovem da família e que robusta criança ela é. Um movimento estacionário, que paradoxo. No entanto, é esse o movimento dos mundos em Deus. Olhai para os dedos de vossas mãos para verificardes como as coisas diferentes podem ser iguais. O acaso é o brinquedo dos sábios. Os tolos são os brinquedos do acaso. Nunca vos queixeis de coisa alguma. Queixar-se de alguma coisa é transformá-la em flagelo do queixoso. Suportá-la bem é flagelá-la bem, mas compreendê-la é torná-la uma serva fiel. Muitas vezes sucede que o caçador, visando uma corça, atira e erra, matando um coelho cuja presença nem havia notado. O caçador hábil, nesse caso, dirá: era realmente o coelho que eu havia visado e não a corça, e obtive a minha caça. Visai bem, e qualquer resultado será um bom resultado. Jamais errareis uma visada se aquilo que mirais vos visa. Uma visada que se erra é sempre uma visada atingida. Tornai os vossos corações à prova de decepções. As decepções são aves de rapina criadas por corações fracos, que descem aos cadáveres de suas esperanças abortadas. Uma esperança que se realiza torna-se mãe de muitas esperanças que nascem mortas. Cuidado! Não deem os vossos corações em casamento à esperança, se não quereis que eles se transformem em cemitérios. Uma em cada 100 ovas lançadas ao mar por um peixe pode dar origem a um peixinho. No entanto, as outras 99 não são perdidas. A natureza se mostra assim pródiga e discriminadamente indiscriminada. Sede igualmente pródigos e discriminadamente indiscriminados em semear os vossos corações nos corações e mentes dos homens. Não busqueis recompensa alguma pelo trabalho feito. O trabalho é recompensa suficiente para o trabalhador que ama o seu trabalho. Lembrai-vos da palavra criadora e do equilíbrio perfeito. Quando houverdes atingido esse equilíbrio por meio da sagrada compreensão, só então vos tereis tornado libertos, e então vossas mãos colaborarão com as mãos de Deus. Possam a paz e o silêncio desta noite vibrar em vós, até que os afogueis na paz e no silêncio da sagrada compreensão. Assim eu ensinei a Noé, assim agora eu vos ensino. Capítulo 36. O Dia da Arca e os seus rituais. A mensagem do príncipe de Betar a respeito da lâmpada viva. Naronda. Desde que o mestre voltara de Betar, Xamadã andava muado e retraído. Ao chegar, porém, o dia da arca, tornou-se animado e vivo.
tomando a direção pessoal dos intricados preparativos, até nos mínimos pormenores. Tal como o dia da videira, o dia da arca havia sido prolongado de um único dia para uma semana inteira, de alegres festividades e animado comércio de toda sorte de mercadorias e bens móveis. Dos muitos rituais peculiares a este dia, os mais importantes são a matança de um boi para ser oferecido em sacrifício, o acendimento do fogo do sacrifício e o acendimento nesse fogo da nova lâmpada que deve substituir a antiga no altar. Tudo isso é executado pelo superior, com um grande cerimonial a que o público assiste, terminando cada assistente por acender a sua vela na nova lâmpada. Velas essas que são depois apagadas e zelosamente conservadas como talismãs contra os maus espíritos. No fim do cerimonial é costume o superior fazer um sermão. Os peregrinos do dia da arca, tal como o dia da videira, raramente deixam de trazer alguns presentes e donativos de qualquer espécie. A maior parte traz bois, bodes ou carneiros, aparentemente para serem sacrificados, juntamente com o boi oferecido pela arca, mas que na realidade se destinam a aumentar o rebanho da arca e não a serem abatidos. A nova lâmpada é, em geral, presenteada por algum príncipe ou magnata das montanhas alvas, e como é considerado uma grande honra e um privilégio fazer esse presente, e como os concorrentes são muitos, estabeleceu-se o costume de fazer-se a escolha, todos os anos, por sorteio, executado no encerramento das festividades do ano anterior. Os príncipes e magnatas rivalizam-se em zelo e devoção, cada qual desejando que a sua lâmpada supere todas as anteriores em custo, beleza de desenho e riqueza de artesanato. A sorte para este ano havia designado o príncipe de Betar. Todos aguardavam ansiosos para verem a nova lâmpada, pois o príncipe era famoso pela sua riqueza generosa, bem como pelo seu fervor para com a arca. Na véspera desse dia, Xamadã chamou-nos, bem como ao mestre, à sua cela e nos disse o que segue, dirigindo-se ao mestre do que a nós. Xamadã: amanhã será dia santo, e devemos comportar-nos de modo a conservá-lo santo. Sejam quais forem as dissensões do passado, vamos enterrá-las aqui e agora. A arca não deve sofrer um retardamento no seu progresso ou uma diminuição do seu ardor, e Deus não permita que tenha de parar. Eu sou o superior desta arca. O meu pesado dever é comandá-la. Fui investido do direito de lhe traçar a rota. Este dever e este direito me foram conferidos por sucessão, como certamente o serão aonde vós quando eu morrer. Assim como esperei a minha vez, esperai pela vossa. Se fiz mal a Mirdade, ele que perdoe a minha injustiça. Mirdade: não fizeste mal a Mirdade, mas o fizeste e gravemente a Xamadã. Xamadã: e não é Xamadã livre para fazer mal a Xamadã? Mirdade: livre para fazer o mal? Como são incoerentes essas palavras! Fazer o mal, embora seja a si mesmo, é ficar escravo do mal que pratica, ao passo que fazer mal ao outrem é ficar escravo do escravo. Como pesa o mal? Xamadã: e se estou disposto a suportar o peso do meu erro, a ti, que te importa? Mirdade: diria um dente cariado à boca: que te importe a minha dor, se estou disposto a suportá-la? Xamadã: deixa-me, retira de mim a tua mão pesada e não me flageles com a tua língua esperta. Deixa-me viver o resto dos meus dias como os tenho vivido e trabalhado até hoje. Vai e constrói a tua arca em qualquer outro lugar, mas deixa esta arca. O mundo é bastante grande para ti e para mim, para a tua arca e para a minha. Amanhã é o meu dia, fica de fora e deixe-me executar o meu trabalho, pois não vou tolerar a interferência da parte de nenhum de vós. Tende cuidado, a vingança de Xamadã é terrível como a de Deus. Tende cuidado, tende cuidado. Naronda: ao sairmos da cela do superior, o mestre sacudiu a cabeça e disse: Mirdade: o coração de Xamadã ainda é o coração de Xamadã. Naronda: na manhã seguinte para Gáudio de Xamadã, as cerimônias se executaram pontualmente e sem quaisquer incidentes desagradáveis até o momento em que a nova lâmpada deveria ser apresentada e acesa. Neste momento, um homem muito alto e imponente, vestido de branco, começou a abrir caminho com dificuldade por entre a multidão, dirigindo-se ao altar. Num instante, um sussurro passou de boca em boca.
O homem era um emissário especial do príncipe de Betar, que trazia a nova lâmpada e todos estavam ansiosos para ver o precioso tesouro. Xamadã curvou-se diante do mensageiro, acreditando que ele trouxesse o precioso presente para o novo ano. Mas o homem, tendo dito algo em voz baixa a Xamadã, tirou do bolso um pergaminho e, depois de explicar que era a mensagem do príncipe de Betar, que o havia encarregado de apresentar pessoalmente, começou a ler. Emissário do príncipe de Betar. Do ex-príncipe de Betar a todos os seus concidadãos das Montanhas Alvas, reunidos neste dia na arca, paz e amor fraternal. De minha fervorosa devoção pela arca, todos vós sois testemunhas vivas. Como a honra de presentear a lâmpada para este ano me tocou, não poupei esforços nem riqueza para que o meu presente fosse digno da arca, e meus esforços foram recompensados. Pois a lâmpada que a minha riqueza e a habilidade de meus artesãos finalmente criaram era uma verdadeira maravilha para se ver. Deus, porém, foi clemente e bondoso e não quis que eu expusesse a minha pobreza miserável, e por isso me levou a conhecer uma lâmpada cuja luz é ofuscante e inextinguível, cuja beleza é insuperável e inoxidável. Ao possuir essa lâmpada, fiquei terrivelmente envergonhado por ter algum dia pensado que a minha outra lâmpada tinha qualquer valor. Lancei-a, pois, ao monte de lixo. E é esta lâmpada viva, não trabalhada por mãos dos homens, que eu, com todo empenho, confio a todos vós. Dai uma festa a vossos olhos contemplando-a, e nela acendei as vossas velas. Vede, está ao vosso alcance. O nome é Mirdade. Assim sejais dignos da sua luz. Naronda. Mal havia ele pronunciado as últimas palavras e Xamadã, que estivera de pé a seu lado, subitamente desapareceu, como se fosse um fantasma. O nome do mestre correu pela imensa multidão como uma rajada de poderoso vento através de uma floresta virgem. Todos queriam ver a lâmpada viva, da qual o príncipe de Betar falara com tanto entusiasmo em sua mensagem. Dentro em pouco, se viu o mestre subir os degraus do altar e voltar-se para a multidão. E subitamente aquela massa humana se comportou como um só homem, atenta, ansiosa, alerta. Então o mestre falou e disse. Capítulo 37. O mestre avisa a multidão sobre o dilúvio de fogo e sangue, ensina o caminho de salvação e lança a sua arca. Mirdade. Que buscai em Mirdade? Uma lâmpada de ouro cravejada de pedras preciosas para decorar o altar? Mas Mirdade não é ourives nem joalheiro, embora seja um farol em um porto. Ou buscais um talismã que vos proteja do mal-olhado? Talismãs, Mirdade os tem em quantidade, porém de outra espécie. Ou procurais uma luz com a qual possais caminhar em segurança, cada um no caminho que lhe foi destinado? Na realidade, isso é muito estranho. Tendes o sol, a lua, as estrelas e ainda temeis tropeçar e cair? Ou os vossos olhos são inadequados à luz, ou a luz é escassa para os vossos olhos? E qual de vós poderia passar sem os olhos? Quem acusaria o sol de ser avarento? De que valem os olhos que impedem que os pés tropecem no seu caminho, mas que deixam o coração tropeçar e sangrar ao andar inutilmente às apalpadelas à procura de um caminho? De que vale a luz que enche os olhos, mas deixa o espírito vazio e sem iluminação? Que buscais em Mirdade? Se buscais ver corações e espíritos banhados na luz que desejais e pela qual clamais, então realmente o vosso clamor não é em vão, pois eu só cuido do espírito e do coração do homem. Que trouxeste como ofertas neste dia? Que é um dia de gloriosa realização? Trouxestes bodes, carneiros e bois? Que ínfimo preço quereis pagar pela vossa libertação? No entanto, é muito mais reduzido o preço da libertação que deveis comprar. Não seria glória alguma para um homem ser libertado à troca de um bode. E é realmente uma grande desgraça para qualquer homem oferecer a vida de um pobre bode como remissão pela sua. Que tendes vós feito para participar do espírito deste dia, que é um dia de fé revelada e amor supremamente justificado? Para dizer o que é certo, tendes praticado uma multiplicidade de ritos e murmurado várias orações, mas a dúvida vos tem acompanhado em cada movimento e o ódio tem dito amém a cada oração. Não estáis aqui para celebrar a conquista do dilúvio?
Como podeis celebrar uma vitória que vos deixou vencidos? Ao submeter as profundezas do seu próprio coração, Noé não submeteu as profundezas dos vossos, mas simplesmente vos mostrou o caminho. E na verdade as profundezas de vossos corações estão cheias de raiva e ameaçam naufragar-vos. Enquanto não superardes o vosso dilúvio, não merecereis este dia. Cada um de vós é um dilúvio, uma arca e um comandante. E enquanto não chegar o dia em que possais desembarcar em terra virgem e recém-lavrada, não tenhais pressa de celebrar a vitória. Deveis saber como foi que o homem se tornou um dilúvio para si próprio. Quando a sagrada vontade total partiu Adão em dois, para que ele se conhecesse e compreendesse a sua unicidade com o Uno, então ele se tornou um Adão masculino e um Adão feminino. Foi então inundado de desejos que são os filhos da dualidade, desejos tão numerosos, tão infinitos em aspectos, tão imensos em magnitude, tão torpes e tão prolíficos, que até hoje o homem é um náufrago sob as suas ondas, mas uma onda o tem levado a vertiginosas alturas, e já outra o arrasta para o fundo. Isso porque os seus desejos são aos pares, como ele também é um par. E embora dois opostos realmente se completem um ao outro, para o ignorante eles parecem agarrar-se, esmurrar-se, e jamais querer dar-se um só momento de trégua. Este é o dilúvio que o homem é chamado a enfrentar, hora a hora, dia a dia, durante sua muito longa e árdua vida dual. Este é o dilúvio cujas fontes se abrem no coração e vos arrastam em sua correnteza. Este é o dilúvio cujo arco-íris não brilhará em vosso céu, enquanto vosso céu não se houver casado com vossa terra e ambos sejam um. Desde que Adão semeou-se em Eva, os homens têm colhido furacões e dilúvios. Quando predominam as paixões de certas espécies, a vida do homem sai fora do equilíbrio e os homens são engolidos por um ou outro dilúvio, para que o equilíbrio se restabeleça. E o equilíbrio não se restabelecerá definitivamente enquanto o homem não aprender a amassar os seus desejos na macieira do amor, para com eles assar o pão da sagrada compreensão. O dilúvio que cobriu a terra nos dias de Noé não foi o primeiro nem o último que a humanidade conheceu. Somente foi o que deixou marca mais alta na série dos dilúvios devastadores. O dilúvio de fogo e sangue, que em breve inundará a terra, ultrapassará essa marca. Estais preparados para flutuar ou sereis submergidos? Ai, estáis muito ocupados, acrescentando pesos sobre pesos, muito ocupados, envenenando vosso sangue com prazer transbordante de dor, muito ocupados, abrindo estradas que não vos levam a parte alguma, demasiado ocupados, apanhando sementes no quintal dos armazéns da vida, sem ao menos espiar pelo buraco da fechadura. Como evitareis de ser submergidos, meus extraviados? Vós, nascidos para voar nas alturas, para vagar pelo espaço infinito, para vencer o universo com vossas asas, vos engaiolastes na gaiola das cômodas convenções e crenças que vos cortam as asas, prejudicando a vossa vista e petrificando vossos músculos. Como escapareis do dilúvio vindouro, ó meus extraviados? Vós, imagem e semelhança de Deus, já quase apagastes a semelhança e a imagem, vosso porte divino diminui, tornando-vos anões, a ponto de já não reconhecerdes de quem descendeis. Vossa fisionomia divina a tendes enlameado e disfarçado com máscaras apalhaçadas. Como podereis enfrentar o dilúvio que provocastes, meus extraviados? A não ser que deis ouvidos à mirdade, a terra jamais será para vós mais do que sepultura, e o céu nada mais do que mortalha. No entanto, foram preparados um para servir de berço e o outro de trono. Mais uma vez vos digo, vós sois o dilúvio, a arca e o comandante. Vossas paixões são o dilúvio, vosso corpo é a arca, vossa fé o comandante. Vossa vontade tudo penetra, e acima de tudo isso está a vossa compreensão. Assegurai-vos de que a arca é estanque e pode navegar. Não gasteis, porém, toda a vossa vida nesse mister, pois não sabeis qual o dia em que ides navegar, e no fim, tanto vós como vossa arca apodreceríeis e naufragaríeis no mesmo local. Assegurai-vos de que o capitão é competente e calmo,
Mas, acima de tudo, aprendei a procurar as origens dos dilúvios e treinai vossa vontade para secá-los, um a um. Então, certamente o dilúvio se enfraquecerá e finalmente se acabará. Queimai a paixão, ou ela vos queimará. Não olheis para dentro da boca da paixão para verificardes se tem dentes agudas ou mandíbulas cobertas de mel. A abelha que recolhe o néctar das flores recolhe também o veneno. Não analiseis o rosto da paixão para verificar se é simpático ou antipático. Para Eva, o rosto da serpente era mais simpático do que o de Deus. Não coloqueis a paixão na balança para verificardes o seu peso. Quem compararia o peso de um diadema com o de uma montanha? No entanto, o diadema realmente pesa muito mais do que a montanha. E há paixões que cantam canções celestiais durante o dia, mas silvam, mordem e dão ferroadas sobre a mortalha da noite. Há paixões gordas e pesadas de alegria que rapidamente se transformam em esqueletos de tristeza. Paixões de olhar dócil e suave que subitamente se tornam mais ferozes do que lobos, mais traiçoeiros do que hienas. Paixões mais perfumadas do que rosas, enquanto nelas não se toca, e que são mais repugnantes do que abutres e gambás, tão logo se as toca ou se as puxa. Não peneireis as vossas paixões, separando-as em boas e más, pois é tempo perdido. O bem não pode subsistir sem o mal. O mal não pode ter raízes, senão no bem. A árvore do bem e do mal é uma só, e um só é o seu fruto. Não podeis conhecer o sabor do bem sem conhecer ao mesmo tempo o sabor do mal. O úbere do qual sugais o leite da vida é o mesmo que produz o leite da morte. A mão que vos embala no berço é a mesma que cava a vossa sepultura. Esta é, meus extraviados, a natureza da dualidade. Não sejais tão presunçosos e obstinados a ponto de tentar desmudá-la. Não sejais tão tolos a ponto de tentar rachá-la em duas metades, para ficardes com a que vos agrada e atirardes fora a outra. Quereis dominar a dualidade? Tratai-a como não sendo nem boa nem má. O leite da vida e da morte não se tornou já azedo em vossa boca? Não é tempo já de enxaguardes a boca com algo que não seja nem bom nem mau, por ultrapassar ambos? Não é tempo já de almejardes o fruto que não é doce nem amargo, pois não cresce na árvore do bem e do mal? Quereis libertar-vos das muletas da dualidade? Então arrancai a sua árvore, a árvore do bem e do mal de vossos corações. Sim, arrancai-a com raízes e galhos, para que a semente da vida divina, a semente da sagrada compreensão, que está além de todo o bem e de todo o mal, possa germinar e brotar em seu lugar. Não traz alegria a mensagem da enfermidade, direis vós. Rouba-nos a alegria de esperar pelo amanhã. Torna-nos espectadores estúpidos e desinteressados da vida, quando poderíamos ser competidores vociferantes, pois é doce competir, seja qual for o resultado da contenda. E é doce arriscar em uma corrida, mesmo que o prêmio seja uma ninharia. Assim, dizeis vós em vossos corações, esquecendo-vos de que vossos corações não mais vos pertencem, desde que suas rédeas estão nas mãos de boas e más paixões. Para serdes donos de vossos corações, amassai todas as vossas paixões, boas e más, na macieira do amor, para poderdes assá-las no forno da sagrada compreensão, em que toda dualidade é unificada em Deus. Cessai agora de criar dificuldades para um mundo em que já existe excesso de dificuldades. Como pretendeis tirar água limpa de um poço no qual incessantemente despejais toda sorte de lixo e de lama? Como podem as águas de uma lagoa estar claras e serenas se a todo momento as agitais? Não tireis a sorte para obter o sossego em um mundo desassossegado, pois podeis obter o desassossego. Não tireis a sorte para obter o amor em um mundo odiento, pois podeis obter ódio. Não tireis a sorte para obter a vida em um mundo agonizante, pois podeis obter a morte. O mundo não vos pode pagar em outra moeda que não seja sua, moeda que tem sempre duas faces. Tirai, porém, a sorte com o vosso infinito Eu Divino, que é tão rico em pacífica compreensão. Não exijais do mundo o que não exigirdes de vós próprios, nem exijais de um homem algum aquilo que não permitirdes que ele exija de vós. E que é aquilo que, se vos fosse concedido pelo mundo, vos auxiliaria a superar o vosso dilúvio e desembarcar em um mundo isento da dor e da morte, ligado ao céu por amor eterno e pela paz da compreensão?
Será poder, bens, fama, autoridade, prestígio e respeito? Será a ambição realizada e a esperança concretizada? Todas estas coisas são fontes que alimentam o vosso dilúvio. Fora com tudo isso, fora, fora, meus extraviados. Permanecei calados para serdes explícitos. Sede explícitos para que possais compreender explicitamente o mundo. Quando bem compreenderdes o mundo, vereis como ele é pobre e incapaz de vos proporcionar o que procurais: liberdade, paz e vida. Tudo que o mundo vos pode dar é um corpo, uma arca na qual navegareis pelo mar da vida dual, e isso não deveis a homem algum neste mundo. É dever do universo vô-lo fornecer e sustentá-la, mantê-la limpa e seca para enfrentar o dilúvio, tão limpa e seca como a arca de Noé, para prender nela as feras e as manter sob vosso controle, tal como Noé prendeu as feras e as manteve sob perfeito controle. É o vosso dever e somente vosso. Ter uma fé desperta e de olhos vivos para metê-la ao leme, uma fé inabalável na vontade total, que é vosso guia para os bem-aventurados portões do Éden. Esse é o vosso trabalho e somente vosso. Ter uma vontade intemerata para assumir o comando, uma vontade que se supere e participe da árvore da vida da sagrada compreensão, é também vosso trabalho e somente vosso. O homem se dirige a Deus. Nenhum destino, a quem desse, vale o seu esforço. Que dizer se a rota for longa com borrascas e tempestades? A fé, vinda de um coração puro e olhos vivos, não vencerá as borrascas e tempestades? Apressai-vos. O tempo desperdiçado em preguiça está repleto de dores, e os homens, mesmo os mais ocupados, são na verdade preguiçosos. Todos vós sois arquitetos navais, e sois todos marujos. Essa é a tarefa que vos foi assinalada desde a eternidade para que possais navegar o oceano sem limites, que sois vós próprios, e afinal encontrareis a harmonia inexprimível do ser, cujo nome é Deus. Todas as coisas precisam ter um centro, do qual irradiem, e à volta do qual girem. Se a vida do homem é um círculo e o encontrar a Deus for, portanto, o centro, então todo o vosso trabalho deverá ser concêntrico em relação a esse centro, ou será um devaneio, embora lavado em suor de sangue. E como a tarefa de Mirdade é levar o homem a seu destino, vede, preparou para vós uma arca magnífica, uma arca bem construída e bem comandada, não uma arca de madeira vedada com betume, nem para transportar corvos, lagartos e hienas, mas uma arca de sagrada compreensão que, realmente, será um farol para todos os que anseiam pela libertação. Seu lastro não será de frascos de vinho e prensas de lagar, mas de corações repletos de amor por tudo e por todos. Nem a sua carga será de terras e bens móveis, prata, ouro e joias, mas de almas divorciadas de suas sombras e vestidas da luz e da liberdade da compreensão. Que venham para bordo aqueles que querem partir as amarras que os prendem à terra, aqueles que desejam ser unificados e aqueles que anseiam por libertar-se. A arca está pronta, o vento é favorável, o mar está sereno. Assim ensinei eu a Noé, assim agora eu vos ensino. Naronda. Quando o mestre parou, um sussurro correu pela assembleia, que até então estivera imóvel como se houvesse suspendido até a respiração para ouvir as palavras dele. Antes de descer os degraus do altar, o mestre chamou os 7, pediu a harpa e, com o auxílio deles, começou a cantar o hino da nova arca. A multidão logo aprendeu a melodia e, como uma onda poderosa, enviava aos céus o doce estribilho. Deus é o comandante, navega minha arca. Deus é o comandante, navega minha arca. Aqui termina a parte do livro que me é permitido publicar para o mundo. Quanto ao restante, a sua hora ainda não é chegada. Tão logo chegue esse momento, todos serão avisados.